E no vídeo de hoje falaremos sobre o tratamento das bandas platismais e a relação com as possíveis intercorrências do tipo disfagia, disfonia e alteração da sensibilidade. Eu sou a doutora Ana Paula Paixão, anatomista, e eu ajudo profissionais da estética a adquirirem segurança nas aplicações faciais para promover relaxamento muscular por meio da anatomia da face. Bom, quando mencionamos em tratamento das bandas platismais, o músculo-alvo aqui é o músculo platisma. Vamos observar ele aqui comigo. Bom, então aqui estamos vendo o músculo platisma. Olha lá, é um músculo superficial, onde a introdução é um músculo superficial, onde a aplicação do fármaco ela é superficial e intramuscular. Olha lá, esse músculo tem diversas funções, dentre elas tensionamento da pele do pescoço, associado então à formação dessas linhas verticais cutâneas, que são as bandas platismais. Então esse músculo se origina inferiormente à clavícula, superiormente à clavícula e vai subindo de fora a fora, ascendendo, encontrando aqui na região de corpo de mandíbula com outros músculos na porção de terço inferior de face, ok? Bom, vamos lá, vamos compreender. Quando vamos além da área de tratamento, o que pode acontecer? Bom, nessa imagem aqui, o que estamos vendo? Estamos vendo onde eu estou passando o cursor aqui, ó, de um lado e de outro. É o músculo platismo. Ele é um músculo que basicamente superficial que se encontra na tela subcutânea. Logo que retiramos a pele, já vamos encontrar de cara esse músculo. Ele é um músculo planar, bem fininho, bem superficial. Ele se encontra de lateral no sentido anterior e medial, finalizando aqui no terço inferior de face, se misturando, se interdigitando com outros músculos desse terço inferior da face. Então, olha lá, quando eu retiro esse músculo, eu vou encontrar músculos mais profundos. Então, mais uma vez, quando eu retiro o platisma de um lado e de outro, eu vou encontro fáscia cervical superficial, essa de verdinho aqui, e encontro músculos mais profundos, como um bem lateral, esternocleidomastoide, ok? E músculos mais mediais, como esses aqui, ó. Músculo relacionado à estabilização, movimentação do ocioide e da laringe. Assim, associando, permitindo, apoiando na deglutição e na fonação. Então, se eu for além do meu alvo de tratamento, que é bem superficial, se eu for mais profundo e medial, eu posso pegar músculos profundos e mediais. São músculos, então, mais uma vez, com função na laringe e ocioide, participando, então, na voz e também da deglutição. Bom, e se eu for na região mais profunda de esternocleidomastoide, aqui é o músculo esternocleidomastoide, vão passar estruturas atravessando transversalmente esse músculo. Porque o pescoço é uma região bem complexa, onde eu vou encontrar bastante inervação, principalmente a sensitiva, que vai estar mais superficial, a inervação motora mais profunda, só que a sensitiva um pouquinho mais superficial em relação ao músculo esternocleidomastoide, por exemplo. Vou encontrar vísceras, vou encontrar glândulas e outros músculos. Então, a região do pescoço é uma estrutura bem complexa e fonte de muitas lesões também por essa função, por exemplo. Então, mais uma vez, se eu for mais medial, eu vou acometer músculos da região mais medial, que estão livres aqui. Então, se eu for profundo e mais medial, eu vou alterar o quê? Fala, vou gerar também uma disfagia e também uma alteração, então, da fonação e uma alteração da deglutição. Então, uma disfagia e também disfonia, além da alteração da sensibilidade. Então, eu vou explicar passo a passo para a gente entender essas possíveis alterações por meio do tratamento dessas bandas. Olha aqui que legal. Aqui são músculos mais profundos, são esses músculos mediais que eu mencionei. Então, quando retiramos platisma,
ok? E esternocleido, mas sem eu retirar o esternocleido, eu já consigo encontrar alguns aqui mediais. São esses aqui, ó. Esses músculos são denominados infra-ióideos, estão abaixo do osso ióideo, olha lá. Então, tem como função aí entrar na fonação e também na movimentação da laringe durante a deglutição. Então, se eu for mais profundo e medial, fora do alvo do meu tratamento, fora da área de segurança, eu posso acometer, eu posso introduzir, eu posso levar o fármaco mais profundo e acometer esses músculos, gerar a disfonia, a disfagia, por exemplo. Lembrando, se quiserem aprender um pouquinho mais sobre a área de segurança, vai lá no meu feed, tem um vídeo completinho explicando para vocês. Dando continuidade, então aqui é uma visão mais anterior, mostrando esse grupo de músculo também. Olha que interessante, tá? Então esses músculos são mais profundos e mediais, olha eles. Então são bem mais profundos e mediais em relação ao platisma, por exemplo, tá? Ok, então se eu for mais medial e profundo, eu vou pegar esses músculos relacionados à movimentação de laringe, movimentação de ióide, ocioide, produzindo então, ajudando aí na fonação e na deglutição. O que eu estou vendo aqui? Agora eu estou vendo inervação. Uma inervação basicamente sensitiva da região do pescoço, látero-anterior. São nervos aí que vão também dar esse suporte ao platisma, que vão inervar sensitivamente o platisma. Dentre eles, o mais importante aqui, quando a gente pensa em tratamento dessas bandas, é esse aqui, ó, dando seus raminhos aí, ó, esse aqui, ó, basicamente, ó, esse aqui, raminho mais superior, raminho mais inferior, que é o nervo cervical transverso do pescoço. Esse nervo, mas espera aí, que é esse nervo? Não entendi. Então vamos lá, devagar. Vou passar mais um slide para a gente tentar entender. Bom, aqui foi retirado o platisma, tá? Estamos em camadas profundas, lateral na região cervical, ok? Então, esse nervo cervical transverso do pescoço, ele tem uma relação aí com o plexo cervical, ou seja, raízes nervosos, ou seja, nervos espinhais de C1, C2, C3, C4 vão formar o plexo cervical. Dentre eles, o C2 e C3 têm a relação com a formação desse nervo que eu mencionei. Também ele ajuda também a formar um nervo auricular magno. Eu vou falar rapidinho mais para frente a relação aí desses nervos com a zona facial de risco ou perigo do tipo 1. Ok? Então, aguardem que nós vamos chegar lá, tá? Vamos lá, devagar. Então, o que eu observo aqui, tá? De onde esse plexo cervical vai surgir? Ele surge basicamente por meio, tá? Entre, melhor dizendo. Esse músculo é o escaleno médio, olha ele aqui, finalizando, ele se origina, por exemplo, na segunda costela, olha ele aqui, e se insere aí nos processos transversos cervicais, por exemplo, tá? C3, C4, olha aqui, ele aqui, tá? Então, esse plexo cervical vai se originar entre esse músculo e um outro denominado músculo levantador da escápula. O nome está falando levantador da escápula. Olha que interessante, ó. Olha aqui, músculo. Agora eu mudei a imagem. Eu estou vendo uma visão posterior, tá? Músculos profundos. E aqui eu estou vendo o músculo lateral dessa região cervical lateral, tá? Olha, uma imagem posterior, mas olha o músculo lateral. Esse aqui é quem? O músculo levantador da escápula. Olha que interessante. Ele vem aqui do ângulo da escápula, olha lá, aqui certinho, e vai se inserir nos processos que transverso das vértices cervicais. C1, C2, C3, C4. Então quer dizer que o plexo cervical surge entre esse músculo aí e o outro que você mencionou anteriormente. É isso aí mesmo. Vamos lá, de novo, hein? Olha a origem aqui em seção. Esse aqui é o músculo levantador da escápula. E mais à frente eu vou ter quem? O músculo escaleno médio. Então, esse plexo mais superiormente, ele vai surgir entre o escaleno médio e esse músculo levantador
da escápula. Olha que interessante isso aí, tá? Então vamos lá. Esse plexo cervical, que é composto por raiz dos nervos espinhais de C1 até C4, C1, C2, C3 e C4, sendo que o nosso foco são as raízes, tá? São os ramos anteriores dos nervos espinhais que surgem a partir de C2 e C3, que vão formar, ou que vai formar aí, esse nervo transverso, porque ele faz, aqui ó, ele atravessa transversalmente o terço médio do esternocleidomastoide e o terço médio aqui do músculo platisma, inervando esse músculo platisma também e toda a região, sensitivamente, tá? Não esqueça, toda a região anterior cervical, região submentoniana e anterior cervical. Olha que interessante. E essa imagem, meu Deus, né? Tanta inervação, mas calma aí. Nosso foco aqui é nervo sensitivo, não vou falar nada de inervação motora. Vamos focar agora. Olha, o nervo sensitivo, que eles vão surgir aí de alças por meio de alças cervicais, ó. Tá? Então vamos lá. A origem desse plexo cervical, vamos entender melhor, vamos dar um detalhezinho aqui. A origem desse plexo cervical é do ramo anterior desses nervos espinhais, de C1 a C4. Esse ramo anterior, a partir desse ramo anterior, vamos jogar mais ramos ascendentes e ramos descendentes. Formando o quê? Formando alças cervicais primárias. Olha lá comigo, ó, essa porção amarelinha aqui, ó, alças cervicais, ó, primária. Ó, estão vendo? Existe uma exceção do ramo anterior do nervo espinhal C1, porque ele não manda o ramo superior, ele só manda o ramo inferior. Então, o ramo inferior encontra com o ramo superior com a de baixo, e aí vão com os raminhos ou com os nervinhos espinhais adjacentes, formando o quê? As alças cervicais primárias. Olha elas aqui, certo? Cada ramo superior e inferior se encontrando, formando as alçazinhas, né? Um ramo inferior encontrando com um ramo superior de um outro, né? Vai formar uma alçazinha. Olhem elas aqui em amarelo. Olha que legal. Dessas alçazinhas vão sair esses nervos desse plexo, essas raízes nervosas, esses nervos desse plexo cervical, ok? E aí nós vamos ter, então, quem? Os ramos que são para a região anterior, ou seja, esses ramos mais anteriores, ó, são ramos profundos, são nervos mais motores, que vão permitir ou vão promover movimento a músculo. Lembrando que nervos motores, eles têm fobia à superfície de pele. Eles têm mais vamos dizer assim, uma afinidade, uma filia a estruturas mais profundas, a músculo, a ossos, por exemplo. Certo? Já inervação sensitiva é ao contrário. Elas vão ter tendência a se tornarem mais superficiais, têm filia mais à superfície de pele. Já, mais uma vez, os nervos motores vão ter fobia à superfície, filia mais estruturas profundas, quanto aos músculos, por exemplo. Ok? Então, nesse plexo cervical, que vai de C1 a C4, eles vão emitir ramos motores que vão para a região anterior, para músculos anteriores, por exemplo, músculos aí relacionados à musculatura inferioide, ou seja, os músculos infraioideus. Então, são esses ramos de arrochinho aqui, por exemplo, e ramos sensitivos que são posteriores. Olha aí que legal. Com exceção de dois que vão fazer isso aqui, ó, dar essa voltinha aqui e esse outro aqui, ó. Que é o nervo, esse aqui que vai para superior, anterior, superior, olha lá, é o nervo auricular magno. E junto com ele aqui, que também, olha, ele tem a saída posterior, mas ele volta anterior. É qual nervo? É o nervo cervical transverso. Ou seja, ele atravessa essa região do pescoço, olha que interessante. Então, nosso foco aqui, ou seja, ir além do alvo de tratamento nas bandas platismais, é pegar esse nervo que está passando aonde, basicamente? Na região de terço médio. Então, ele passa abaixo, ok? Abaixo da veia jugular externa, esse nervo está passando abaixo, transversalmente, em relação ao terço médio do músculo esternocleidomastoide.
E aí, se eu não traçar área de segurança, o que pode acontecer? Olha lá essa imagem que interessante, que só mostra a inervação sensitiva. Essa retinha aqui, ó, de vermelho, tá correspondendo, tá associando ao músculo esternocleidomastoide. Então, olha lá, esses nervos vão se originar profundamente entre, basicamente, C2 e C3, que eu já mencionei lá. Então, ele tem um sentido posterior, depois eles voltam. Ó, eles fazem o quê? Uma inversão de trajeto. Então, eles vão para posterior e logo retornam. Esse aqui vai ser o nervo auricular magno, olha lá, certo? E logo embaixo dele o nervo cervical transverso, que está atravessando na região do pescoço transversalmente, na região do terço médio do músculo esternocleidomastoide. Esse nervo encontra-se, mais uma vez, profundamente a veia jugular externa, certo? O nervo passa embaixo. Então, quando eu retiro platisma, eu vejo em cima aí, basicamente, do esternocleido, a veia jugular, e passando embaixo esse nervo sensitivo. E olha para onde ele vai inervar toda essa região anterior do pescoço e região submandibular. Olha que interessante. Bom, e aí, né? Tá, o que nós temos que saber mais em relação a esse nervo e a zona de risco, ou zona facial de risco 1? Vamos lá. Olha, basicamente, a zona facial é aqui. Eu vou traçar logo para vocês, tá? E ela tem uma relação maior, tá, com esse nervo aqui. Só que por que eu mencionei essa zona com esse nervo nosso transversal, cervical transversal? Por quê? Porque a zona, se a zona está aqui, ela também tem uma relação com o nervo cervical transversal. A literatura, quando menciona essa zona facial de risco ou perigo 1, somente relacionada a cirurgias mais profundas, elas mencionam só esse nervo aqui, ó, o auricular magno. Mas a saída dela que eu vou traçar é um círculo aí de basicamente 3 centímetros de raio. Então, esse círculo ele vai pegar também a saída do nervo cervical transverso. Olha que interessante, gente. Então, esse nervo cervical transverso tem uma relação íntima com essa zona facial de risco ou perigo 1. Olha lá, quando eu passo mais um slide, que mostrando, né, então, essa inervação sensitiva, lembrando mais uma vez que os nervos sensitivos, eles têm filia à superfície. O trajeto dele realmente é mais superficial. Então, é muito importante lembrar o seguinte, mas se eu fizer um tratamento nessas bandas, eu posso acometer raminhos superficiais? Pode acontecer. O que não pode acontecer é pegar a origem dele mais profundamente lá, a partir do momento que ele se encontra o quê? Lateral ao esternocleidomastoide. Quando ele se encontra lateral e quando ele faz a curvinha para começar a atravessar esse músculo. Ali ainda a espessura dele é maior, tá? Por quê? Porque ainda não deu os raminhos dele para inervar. Okay? Então a espessura dele maior, depois ele vai dar vários raminhos para inervar a região anterior cervical, região submandibular, anterior também. Então, por isso que pode sim acometer? Pode. Só que se pegar um nervinho fininho, lembramos que nervo tem a capacidade de regeneração. Os nervos, quando acometido, dependendo da pessoa, né, e da extensão da lesão, ok? Se for uma lesão mais pequenininha, raminhos, nervinhos, né, vamos dizer assim, poucas fibras nervosas acometidas, pode ocorrer a regeneração. Pode, com o tempo. Existe o substrato, a laminina. A laminina é liberada ali pelas bainhas ali, ó, desses nervos, ok? E assim promovendo, então, essa regeneração axonial, mais uma vez, e assim futuramente promovendo a sensibilidade novamente dessa região, se porventura acometer alguns raminhos mais superficiais. Importante lembrar que o que não pode acontecer é pegar os ramos, os nervos em suas saídas, onde eles se encontram bem maiores, ok? Dando continuidade, nossa, que imagem é essa? Vamos nos localizar, tá? Então aqui, ó, eu estou vendo região de mandíbula, glândula parótida, olha aqui, tá? Aqui seria basicamente a orelha externa, ó, o músculo esternocleidomastoide, então a região aqui, ó, de mento está aqui na frente, tá? Então, pescoço lateral, olha aí. Então, músculo esternocleidomastoide.
E aqui todo o plexo cervical, né? Basicamente, os raminhos sensitivos que são posteriores, com exceção aí de alguns como esse, que é o cervical transverso, que vai para a região anterior, e também o nervo, esse aqui, ó, o auricular magno, que vai inervar a região de processo mastoide, região inferior aqui a lobo de orelha, a orelha externa, ok? Então, olha que interessante, mais uma vez, esse nervo transverso cervical, ele encontra-se, então, no terço médio, então ele surge profundamente, sentido posterior, e dá a voltinha. Quando ele dá a voltinha, ele vai para onde? Para a região anterior, para inervar toda essa região anterior, tá? E submentual aqui, de pescoço, região submentual, ok? Anteriormente. Então, aqui é o nervo transverso, olha ele aqui, e ele tem uma relação com o terço médio aqui do músculo externo, cleidomastoide. Então, quando eu menciono tomar cuidado, é no tratamento que tem proximidades com essa região do esternocleido. Então, o tratamento mais lateral. Se eu for mais lateral, sair da minha área de segurança, eu for mais lateral, ó, o esternocleido já passando aqui, ó. Olha ele aí, certo? Se eu for mais lateral, eu posso acometer essa inervação mais lateral e terço médio, pegando esternocleido, ou seja, lateral e profundamente. Eu posso acometer esternocleido, eu posso acometer esse nervo transverso cervical, ou seja, esse nervo que atravessa transversalmente a região cervical e vai emitindo seus raminhos para a região anterior e submentoniana anterior também. Região anterior cervical, certo? E também região anterior submentoniana. Olha que interessante. E olha aqui, para a gente fixar mais, temos que, o que? Sempre para a gente fixar é mostrar. Então, esse é o meu objetivo aqui, ajudar a fixar. Então, olha que interessante, um outro olhar aqui, um olhar mais didático agora. Então, tem uma imagem mais didática, onde, mais uma vez, foi retirado o músculo platisma, olha ele aqui, um pedacinho dele aqui, então ele foi retirado aqui, ó. E aqui eu vou encontrar o ponto nervoso cervical. Que ponto nervoso cervical é esse? É onde ocorre a saída, principalmente desses dois nervos sensitivos, que tem trajeto posterior, quando eles surgem lá do plexo cervical, mas quando chega na borda lateral do esternocleido, no terço médio desse músculo esternocleidomastoide, ele tem um trajeto posterior, mas quando chega nessa borda, ele tem um trajeto ao contrário, anterior. Então, nós temos aqui o nervo cervical transverso, certo? E o nervo auricular magno. É um ponto aqui, ó, que se eu pegar, eu vou trazer consequências nos meus pacientes. Ah, mas é muito lateral. Sim, é muito lateral. Então, por isso que pegar aqui é muito mais difícil. O indivíduo tem que, ou seja, o profissional, ele tem que ir muito lá posterior. Realmente é mais difícil. Bom, mas se eu estou tratando dessas bandas mais laterais, é onde eu tenho que tomar cuidado, certo? Se eu for além desse músculo platisma, eu chego aqui nesse ponto nervoso, tá, do pescoço, que é mais difícil. Então, onde eu posso pegar essa inervação? Aqui, na região mais lateral e terço médio de esternocleidomastoide, quando eu for tratar as bandas mais laterais. Se eu for para esse ponto nervoso, eu saí do músculo platisma. Então, aqui a chance é menor, a não ser que não existe um conhecimento realmente de nada da anatomia dessa região cervical, né? Mas o mais comum aqui, que eu trouxe para vocês, é a relação com esse nervo aqui, certo? No momento que tratamos o quê? As bandas plastimais mais laterais, tá? Então, agora eu quero entender essa relação dessa inervação com a zona facial de risco ou perigo 1. Eu quero tentar encontrar essa zona e assim ficar mais atento e fugir o máximo que eu conseguir dessa zona. Então, vamos entender aqui comigo. Vamos lá. Olha lá, hein? Observem aqui. Vou pegar meu apontador. E aí, chegamos nessa imagem. O que eu observo? Essa zona facial de perigo,
ela tem uma relação com a saída, tá? Uma margem inferior de quem? Do meato acústico externo. Esse canalzinho, essa passagem aqui, olha lá, ó. Então, deixa eu pegar meu apontador. Olha aqui. Então, eu estou na região da saída desse canalzinho do meato acústico externo, ó. Lá na minha orelha externa, ou no meu ouvido externo. Então, olha aqui. O que eu vou fazer? Então, eu estou aqui na saída, eu vou traçar uma reta, olha lá, inferior, certo? Essa reta inferior, ela vai descer inferiormente, uma reta, uma linha vertical, uma reta de sentido inferior, de sentido ao músculo esternocleidomastoide, ao ventre desse músculo, à porção média desse músculo, desse ventre. Então, se eu estou falando de ventre muscular, eu vou pegar um meio mesmo. Se o músculo mede 10 centímetros, eu vou pegar um meio desse ventre, desse músculo, na região do ventre mesmo. Tá? Então, é mais ou menos de 6,5 a 9 centímetros em relação ao meato acústico externo. Então, eu traço uma reta inferior, ó. Vou achar essa região do terço médio desse músculo. Essa região representa a emergência, a saída desse nervo profundo. Então, ele sai aqui lá dentro, depois profundamente ao externo cleidomastoide, aí ele vai aqui posterior. Então, representa a emergência desse nervo profundamente, indo para posterior. Depois que ele vai posterior, ele volta e tem um trajeto superior. No caso, o músculo, nervo com nervo. No caso, o nervo auricular magno, porque essa zona ela menciona basicamente nesse nervo. Só que assim que o nervo auricular magno sai aqui também, logo inferior para ele também sai o nervo cervical transverso. Então, olha a relação com o tratamento dessa banda e a zona de risco facial ou zona de perigo 1. Olha a relação. Então, mais uma vez, vou passar outro slide, ok? Então, tem aqui a região de trago, antitrago, região de incisura intertrágica, que é o nome, não? Que nome estranho, é nome anatômico. Tragos, antitragos, e a incisura intertrágica, ok? Então, a saída do órte é superior, mas acima aqui, então faz o trajetinho aqui vertical inferior. Vou chegar na região da emergência, depois que ele dá a volta e passa aqui, olha aí, ó. Então, eu vou traçar o quê? Um raio de 3 centímetros, aí a gente consegue construir esse círculo aqui, ó. Então, se eu tenho aqui a saída, a emergência aqui mais posterior, ele se torna mais superficial, né? Então, ele sai lá profundo, vem para posterior e dá a voltinha anterior, se tornando mais superficial e susceptível a mais lesões. E logo inferiormente, quem vai sair com sentido anterior e transversal? O nervo cervical transverso. Então, logo aqui ele vai estar saindo nesse sentido aqui. Então, ele tem uma relação, lógico, junto com a emergência desse nervo auricular magno que participa da zona 1, ou zona de risco ou perigo facial 1. Olha que legal. E essa outra imagem aqui, com o mesmo objetivo, é só para mostrar essa relação, né? Então, aqui tem uma dissecação aqui posteriormente em relação aqui ao ramo da mandíbula. Então, foi aberta aqui toda a região de pele, de musculatura retirada. Um pouquinho também mais inferior, né? Aqui, ó, o platisma passando, o esternocleido, e olha esse nervo auricular magno. E logo embaixo vai surgir o transverso, certo? Então, aqui só está mostrando a relação da emergência mais lateral, né, posterior em relação ao esternocleido, associado com a veia jugular externa. E logo aqui embaixo, né, que não está mostrando mais que emerge, vai ser quem? O nervo cervical transverso. Olha que legal isso aí, que interessante. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!